Vamos lá, pessoal. Então, agora a gente vai fazer a correção do capítulo 3 de Ciências para finalizar a apostila. E a gente começa lá na página 440, onde nós temos 4 imagens diferentes, que vocês vão ter que classificar elas como ciclo natural, ciclo da água ou ciclo urbano. Lembrando que o ciclo urbano é o caminho que a água faz depois de tratada até as nossas casas. Então, a gente tem aí a primeira imagem, que é uma caixa d'água, que pode ser classificada como ciclo urbano. Ao lado, a gente tem outra imagem, que é o ciclo natural. Embaixo, ciclo natural. E ao lado, ciclo urbano, que são os dejetos indo pelo esgoto. Depois, vamos lá na página 443, que fala assim: para calcular o volume de água que você consome diariamente, liste quais ações você realiza que envolve o consumo da água. Então, essa parte aí, na verdade, é uma parte, como é que eu vou te dizer para vocês? É pessoal, porque você faz as suas tarefas, né? As tarefas que você faz diariamente na sua casa com a água é bastante diferente das tarefas de outras pessoas. O tempo, a quantidade, tudo muito diferente. Então, essa é pessoal, tá? 2. Quais dessas ações vocês acham que utiliza mais água? Vamos lá. Bom, dependendo da ação que você faz, lavar roupa gasta muita água, lavar louça gasta muita água, entendeu? Pesquise quanta água é utilizada em cada uma dessas atividades. Aí é uma estimativa muito complexa, muito complexa. Eu vou colocar a sugestão do livro. Com a torneira aberta, 240 litros. Fechando, 70 litros. O banho, 30 litros num banho de 5 minutos e 120 litros num banho de 20 minutos. Escovar os dentes com a torneira aberta, 18 litros. Abrindo e fechando, 2 litros. Descarga do banheiro, aproximadamente 6 litros. Depois, lá na página 446, nós temos um gráfico que fala sobre a água, né, na produção de 1 quilo de cada alimento aí. Então, falando basicamente do volume de água que é gasto na produção desses alimentos, tá? A primeira pergunta é pessoal. 2. Existem alguns sites que calculam a pegada hídrica pessoal. É o indicador de qual o volume de água que você gasta. Pesquise alguns sites e explore. Qual é a sua pegada hídrica? Também é bem pessoal. Quais são os produtos ou hábitos que influenciam na pegada hídrica? Produtos de origem animal, geralmente são os que mais influenciam na questão do gasto de água. Que hábitos você poderia mudar para diminuir o consumo da água? Questão 3. Bom, tomar banho com a torneira fechada, escovar os dentes com a torneira fechada, né? Economizando na questão da máquina de lavar, reaproveitando a água com sabão para jogar no quintal, enfim. Depois a gente vai lá para 450, que são as atividades finais. Essa correção até que vai ser rápida. Neste capítulo, vimos que o ciclo natural da água existe um ciclo urbano também com 2 etapas, né? Por que esse ciclo existe? Primeiro, porque a água que chega pra gente, ela tem que receber um tratamento, né? Porque a água que vem do ciclo da água, o ciclo da água, ele não é um ciclo que nos dá uma água potável, uma água totalmente limpa para que a gente possa utilizar nas atividades. Então, por isso acontece. Depois, após a crise hídrica ocorrida em São Paulo em 2014, uma lei proibiu a água tratada para lavar carros, calçadas, etc. Em relação a essas placas, aonde que você acha que vem o reuso dessas águas? Acho que vão estar até me atrapalhando nesse momento.
Então, o esgoto, quando ele é tratado, ele também pode ser reutilizado, tá? Não é toda cidade que aproveita esse tipo de tratamento. E essa água não é apropriada para beber, cozinhar, escovar o dente, porque essa água não é potável, ela é tratada, mas ela ainda leva com ela dejetos que podem sim ser jogados, né, nas calçadas, nos carros, mas nunca ingerido. 451. Início. Captação, depois tratamento da água, depois distribuição, depois utilização e consumo, drenagem de efluentes, devolução ao meio, evaporação, condensação, precipitação e aí retorna para a captação. Página 452. Muitas pessoas têm em casa a cisterna doméstica, que é um reservatório projetado para coletar água da chuva. A água da cisterna é potável? Não. Ela não é tratada, ela não é própria para o consumo. Ela não é tratada, né? Ela fica lá, geralmente passando por calhas e encanamentos que estão carregando sujeira junto com a água. Quais as finalidades da água coletada da cisterna? Então, bom, pode ser para lavar calçadas, carros, né? Entre outras atividades também. Em nosso dia a dia consumimos água indiretamente. Consumo indireto quando a gente consome alimentos que contêm grandes quantidades de água. E o consumo direto é aquele consumo que é naturalmente beber água. Cite algumas formas da pessoa reduzir o seu consumo direto. Equilibrar a temperatura corporal, porque aí a gente vai sentir até pouca sede, né? Tomar banho mais breves, escovar os dentes, verificar se as torneiras estão gotejando, além do equilíbrio da temperatura corporal também, enfim. 453. As descargas com duplo acionamento possibilitam escolher uma quantidade de água que deseja ao apertar o botão. Na verdade, a gente vê esse tipo de descarga em poucas pessoas, né, querem saber a respeito disso. O botão ele foi criado justamente para diminuir o volume de água que é jogado fora numa descarga, tá? 10A. Os produtos têm uma pegada hídrica bem grande, aponte como a água é gasta na produção desses animais. Bom, carne de boi. O boi consome a água, né? Uma vez que ele precisa consumir o pasto, então ele precisa também de água para suas funções fisiológicas. Carro, muitas peças do carro que são feitas de metal também consomem muita água. A maior parte do planeta Terra a maior parte de água do planeta Terra é de água salgada. Continuando. 12. Algumas decisões que o aluno optou para mudar seus hábitos para reduzir a pegada hídrica. Tomar banhos rápidos e usar o mesmo copo várias vezes. Um chuveiro tem vazão de 12 litros por minuto. Quantos litros de água serão gastos em um banho de 15 minutos e em um banho de 10 minutos? Então, vamos lá. Quantos litros de gás seriam economizados em vez de uma pessoa tomar um banho de 15 minutos, se ela ficasse 10 minutos embaixo do chuveiro? Vamos lá. 12 litros de água. Se a gente tem 60 não, peraí, deixa eu ver. 12 litros por minuto. Então, 12 litros por minuto, se é em 15 minutos, a gente vai calcular 12 vezes 15, certo? Então, você vai fazer alguns cálculos diferenciados. 12 vezes 15. Você vai obter 180 litros de água, tá? E se a pessoa tem um tempo de 12 minutos, na verdade, ela vai... Não, 12 não, 10 minutos, ela vai ter um gasto de 120. Então, a gente tem 180 menos 120,
Se ela diminuir de 15 para 10 minutos, ela está economizando 60 litros por dia, entendeu? Se são 12 litros por minuto, a cada 15 minutos você vai ter que multiplicar o 12 por 15. 10 minutos, 12 por 10. E aí vai chegar na economia. 14, nós temos um gráfico, né? E vamos responder as perguntas relacionadas ao gráfico, leitura visual do gráfico. Qual dos alimentos consome menos água em sua produção? É a cenoura, e o que mais consome é o ovo cozido. Explique o maior consumo de água na produção desse alimento. Os ovos, eles são derivados das galinhas, que consomem muita água e muito alimento de origem vegetal. Então, consomem muita água para crescer, tá? Então, a cadeia do consumo de água vai ser muito maior do que os alimentos da origem vegetal. Que ação você pode adotar para reutilizar a água? Usar a água da máquina de lavar para, por exemplo, lavar varandas, calçadas, né? Uma água que tem sabão, inclusive. Página 456. Captação. Da captação começa todo o ciclo. Tratamento de água, distribuição, utilização e consumo, drenagem de efluentes, devolução ao meio. Agora, listar algumas atividades como consumo direto e indireto. Consumo direto: tomar banho, escovar dentes, lavar louça, lavar roupa, ingerir. Consumo indireto: roupas que usamos, legumes que compramos, produção de alimentos. Então, essa foi bem rápida, essa correção do capítulo 3, que falou de tratamento de água, distribuição, utilização, consumo e devolução ao meio. Também vai ser arquivado lá junto com a correção o gabarito da atividade de ciências que foi feita anteriormente para vocês fazerem a autocorreção. Volte o vídeo se necessário e não perca nenhuma palavra da correção. Teve dúvida? Chama no privado, ok? É isso, galera.